Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente nesse momento em que a Câmara dos Deputados prossegue com a votação da reforma da Previdência. O texto base é fácil, o difícil é saber o tamanho dessa reforma. Ainda não se sabe, por exemplo, se policiais, professores e outras categorias, como as viúvas, terão aí direito a uma situação, a um alívio em relação ao texto original do relator Samuel Moreira. Enquanto a Previdência está em votação, o Senado começa a analisar a reforma tributária. Para muitos, é considerada a reforma mais importante, porque é ela que vai aliviar a carga para o contribuinte, aumentando a de quem hoje paga menos impostos, que são justamente os mais ricos. E para discutir esse assunto, eu trouxe aqui hoje o autor dessa proposta, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, que é um dos maiores especialistas nesse assunto. Por 2 anos e meio, ele foi relator da reforma tributária na Câmara e agora é ali a pessoa que está tratando desse assunto, está orientando os senadores sobre qual é a melhor proposta. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, prazer, Denise, prazer, a emissora na nossa Rede Vida, né, de todo o Brasil, aí, o programa Frente a Frente. A família Monteiro, né? Quantos isso, anos? Eles tinham todos cabelos pretos, os meninos, viu? É verdade. Agora e eu também tinha cabelo e cabelo preto. Viu? Agora estão todos de cabeça branca, mas isso é sinal de experiência. Muito maravilhosa. O deputado Luiz Carlos Rauli, ele é de Cambé, no Paraná. Ele foi ainda secretário de Fazenda, foi prefeito, é economista e hoje é aí o autor da reforma tributária, uma referência. Agora, o senhor tem dito, deputado, e avisando para você, estamos nas férias de José Maria Trindade, que volta na semana que vem aqui comigo. Mas, enquanto ele não está, eu faço o programa aqui para você com todo carinho. Deputado, como a gente ia falando aqui, o senhor sempre diz que essa é a reforma das reformas, que a reforma tributária é a reforma das reformas. Por que a reforma das reformas, enquanto o governo joga todas as suas fichas na reforma da Previdência? As reformas são fundamentais, né, em todo o mundo, não é só no Brasil. A questão previdenciária, envelhecimento. Então, você tem que fazer o recálculo a cada tantos anos e fazer uma reforma da Previdência. Só que a questão tributária ela é central na construção da economia de um país. E nós erramos no nosso sistema há 52 anos atrás. Construímos ele ao contrário do que foi construído o sistema tributário europeu, americano, canadense. Como assim? Qual foi o erro? Então? O erro, os sistemas tributários europeus são chamados modelos clássicos. É imposto de renda, forte, progressivo, mas taxa mesmo, ganha mais, paga mais. Bastante imposto sobre a propriedade, né, que são IPTU, IPVA, ITR, ITCMD e ITBI, que são os de transmissão, e menos imposto na base de consumo. São 3 as bases tributárias: propriedade, a renda e consumo. A Europa tributa menos o consumo, tributa mais a renda e menos a propriedade. O Brasil tributa muito o consumo, né? Quase assim 70% mais de carga tributária que tem na Europa. E nos Estados Unidos, aqui é 200% maior. É 2 vezes maior a carga. E o Brasil tributa pouco a renda e a propriedade. O que acontece na hora que você tributa muito a base de consumo, com muitos impostos? O sistema torna intoxicado. Tem 9 grandes tributos na base do consumo: ISS, municipal, ICMS estadual e os impostos federais, né? IPI, PIS, COFINS, CID, salário de educação, IOF, PASEP, e mais uns 70 tributos parafiscais pequenininhos, que infernam a vida do contribuinte na União, em estados e municípios. Então, essa base tributária, que devia estar na faixa de 33%, 34% da arrecadação nacional, no Brasil está em 54%. Nossa. Nos Estados Unidos, 18%. Na União Europeia, 32%. Então, quanto mais tributa a base de consumo, vai para o preço,
da E aí indústria, incide põe mais no sobre os mais preço, pobres. vai para o comércio, e o cidadão, contribuinte e consumidor, paga mais impostos. Independentemente da renda dele, né? Quanto menor a renda, paga mais. Uma família de Faz 20 mil reais vai gastar 6 mil, 7 com despesas básicas da casa. Uma família de 2 mil reais, né? Quer dizer, o que é 5, 6 mil em 20? 25, 30%. Uma família de 2 mil reais vai gastar 70% no custeio da sua casa. Então, a carga tributária grande incide mais sobre os mais pobres. Há um estudo do IPEA, um relatório muito importante que foi feito, quanto é a tributação a cada faixa de salário. 2 salários no Brasil, 53,9% de imposto. 30 salários acima, 29%. Ora, é um sistema injusto, anticristão, né? Um sistema canalha. Libera o rico e o muito rico e tributa o pobre. Segundo, mata a empresa, porque esse monte de impostos, um paga, outro não paga, ou tem incentivo, outro não tem incentivo, um sonega. É o caos na economia brasileira. E isso deixa uma instabilidade no crescimento econômico, desemprego, baixo salário, baixo crescimento. Então, é isso que está em jogo hoje no Brasil. Agora, essa proposta do senhor, ela junta 8 impostos. 9. 9. Quais são eles e melhora a vida do cidadão? A pessoa física, a senhora que está nos assistindo, o senhor, Isso. o jovem que está nos assistindo, ele vai pagar menos imposto a partir desse seu projeto? Vai diminuir a carga de impostos sobre as famílias, de uma forma geral no Brasil. Comida e remédio vai ser zero de imposto, zero. Uma família que gaste R$ 1.200 em comida e remédio vai ter R$ 400 a menos de imposto que incide sobre comida e remédio. Então, segundo, as empresas também vão se aliviar. Porque para arrecadar hoje no Brasil 1/3 do PIB, 33%, tem carga tributária de 10% a mais. Tem 10% do PIB perdido em renúncias fiscais, perdido em sonegação, no contencioso judicial, na justiça. Tem 3 trilhões de contencioso na justiça de tributos, tem 500 bilhões de renúncia fiscal, 460 bilhões de sonegação, tem 3 trilhões de dívida ativa no Brasil, que é a dívida que declara que vai pagar e não paga, e o custo para pagar esse imposto, que é a burocracia muito grande, 65 bilhões por ano. Então, esses custos estão embutidos nos preços também. Quer dizer, você paga uma carga, recebe o governo 33, mas tem 700 bilhões perdido, 1 trilhão perdido. Então, a hora que você enxugar tudo isso, fizer um sistema com um imposto de valor agregado, um IVA, que é o Imposto de Bens e Serviços, segundo o IBGE, é 1 milhão de itens de bens e serviços na economia. Copo, garrafa, luz, água, telefone, né? Tudo é tributado, os serviços e os bens. A hora que você fizer uma limpeza no sistema, você pode eliminar o ISS municipal, o ICMS estadual, aí o IPI, o PIS, COFINS, a CID, o salário de educação, IOF e PASEP. Se você quiser ir mais adiante, está autorizado no meu texto, pode incluir a contribuição patronal no todo ou em parte dela. A contribuição do INSS patronal, porque é de 21% na folha, mais o salário de educação que está lá também, e mais o sistema S. Isso encarece a folha. Quanto mais encarece a folha, menos vontade o empresário tem de contratar gente. Quanto mais encarece a folha, o salário do trabalhador que recebe o salário é menor. Sim, mas existe aí uma intenção do governo. O governo não quer perder receita de forma alguma. Então, como compatibilizar uma redução da carga tributária com a manutenção da receita? O senhor falou aqui em 500 bilhões de renúncia fiscal, o senhor falou de 460 bilhões de sonegação, 3 trilhões de dívida ativa. E 3 trilhões de disputa judicial. Dívida ativa, parte desse dinheiro, uma parte é VASP, outra é Transbrasil, empresa, várias empresas que não têm mais como pagar. Tem 500 bilhões de dívida ativa boa, nos 3 trilhões, da União, Estados e municípios. É assim, ela não é uma reforma simples, é uma reengenharia.
ela é muito mais, é quase que fosse um novo sistema tributário. Porque esse sistema, há 50 anos, fez com que o Brasil perdesse o ímpeto de ser um país competitivo. Até 1980, de 1930 a 1980, o Brasil era o mais competitivo do mundo. Cresceu o dobro da média do crescimento do mundo, ou seja, 6,3% ao ano. Para ter uma ideia, os Estados Unidos, durante 50 anos, no mesmo período, cresceu a 3,5%. E nós crescemos quase o dobro. Só que de 1981 para cá, o Brasil passou a crescer a 2,2% ao ano. Perdemos 4% ao ano. Culpa de quem? Primeiro, da crise cambial 81, 2 e 3, que foi uma recessão brutal de 8,5% do PIB. Segundo, a crise do Collor, 89, 90, 91, uma recessão brutal de 7,7%. Terceiro, a recessão brutal da Dilma, 2,14, 15, 16, de 8,2%. Só que a recessão da Dilma não acabou em 16. Avançou 17, avançou 18 e avançou 19. Esse ano, a previsão do crescimento do PIB, que era de 3,5%, já está em 0,8%. Isso significa o quê? Estamos pré-recessão, próximo de... Então, o que está acontecendo? Qual é o problema que o Brasil tem que não cresce a economia? Qual é? Terras boas, produção grande, a agricultura brasileira é a melhor do mundo, produção mineral abundante, povo trabalhador, né? A crise ela tem derivação nas inadequações, impropriedades, inconsistência do sistema tributário. O sistema tributário é caótico, é anárquico. O próprio Banco Mundial fez um estudo profundo dos 190 países do mundo. Concluiu que, no quesito tributário, o Brasil está entre os 6 piores do mundo. 184º pior sistema tributário do mundo. Isso afugenta as empresas. Claro. Nenhum bom investidor do mundo, uma empresa boa, japonesa, alemã, vai vir para o Brasil mais. Estão aqui pedindo, pelo amor de Deus, porque o sistema sobrecarrega de impostos a empresa. Para você ter uma ideia, enquanto que a arrecadação americana só 18% vem do consumo, que bate na empresa vai para o consumo, aqui é 54%, é 3 vezes maior. Com isso, a empresa está intoxicada. Um paga, outro não paga, não consegue pagar, só nega, vai na justiça, volta para a justiça, é um gasto incalculável. Eu chamo isso de manicômio tributário, né, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista funcional, um Frankenstein. É a verdadeira balbúrdia, né? Não caos. É a universidade que é balbúrdia, é o sistema tributário. Anárquico, caótico. Agora, como é que sai disso? Porque o que a gente vê hoje é que tem uma proposta, que é a sua proposta, que foi aceita ontem pelos senadores. Os líderes dos partidos no Senado abraçaram essa proposta, mas a Câmara também vai começar a discutir a proposta que foi adotada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que é a proposta do economista Bernardo Api, que também cria outro IBS, mas pega alguns impostos municipais, o tempo de transição. Qual a diferença? Qual é a proposta que vai vingar? O Senado é a casa da Federação dos Estados. Então, lá, eles analisaram as propostas e viram que a nossa é a melhor. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o primeiro subscritor. A PEC do Senado é PEC Davi Alcolumbre e mais 65 senadoras que assinaram. Então, ela é hoje uma PEC do Senado da República. Inclusive, foi ontem o café da manhã, lá na casa o café da manhã, Davi Alcolumbre. Eu já vinha conversando com eles e ontem eu fiz uma bela exposição, tirei todas as dúvidas, os medos deles, e eles decidiram, todos os partidos, não é um partido só, não todos, suprapartidários. Foi unânime. Suprapartidariamente. Foi o mesmo que eu fiz na Câmara, quando aprovei o meu relatório, em dezembro do ano passado, por unanimidade, todos os membros da comissão especial, depois de 7 meses de tramitação, a proposta definitiva, aprovado por todos os partidos. Está prontinha para ir à votação no plenário. Começou hoje, na Câmara, a tramitação desta PEC do Baleia Rossi, que é inspirada no modelo do CECIF, lá de São Paulo, que é o Bernardo Api, o Eurico Santi, Nelson Machado, o Isaías. Então, esse pessoal tem essa proposta já há um bom tempo.
Tanto que na minha PEC do ano passado foi apensado um projeto exatamente igual o do Baleia na nossa proposta. E eu absorvi o conhecimento deles, assim como eu absorvi o conhecimento da proposta do Instituto Atlântico, do Paulo Rabelo de Castro, do IBPT, a proposta do Senado do senador Tasso Gereissati, o Zé Roberto Afonso, de mais de 3 dezenas de propostas em tramitação na Câmara, no Senado e na sociedade nos últimos 30 anos. Então, eu sistematizei, puxei tudo, comecei a ouvir a sociedade, fui em 23 estados, fiz 170 palestras e recebi em Brasília 500 reuniões técnicas, junto com a minha equipe técnica, ouvindo cada segmento da sociedade e partimos por um grande entendimento. A proposta nossa é um entendimento nacional, é como se fosse um pacto. E ali, qual que é a ideia? Nós vamos implantar um sistema simples, funcional, de última geração de tecnologia e vai atender a característica de fraternidade e solidariedade, que é a distribuição da renda. Vamos tributar menos os mais pobres e mais os mais ricos. Então, qual que é aí é uma reengenharia. Então, é uma proposta ampla. A proposta CECIF é boa, mas ela não passou pelo processo de negociação, de emendas, de votação. Então, ela está começando agora. A nossa não. Já apanhou, já foi crítica para tudo quanto é lado. Inclusive, já analisou até essa proposta do CECIF, que foi apresentada em maio do ano passado pelo eminente deputado Antônio Carlos Mendes Tame, que foi um dos melhores deputados que teve no Congresso Nacional, ele que, em nome do CECIF, apresentou a proposta. Eu mesmo debati com o Bernardo Api e o Rico CECIF umas 2, 3 dezenas de vezes, a equipe técnica da Câmara, contabilistas, o SEBRAE Nacional, o FGV Rio, centenas de entidades, todas as entidades patronais e todas as entidades de auditores, municipais, estaduais, federais, tanto que eles estão fechados com a nossa proposta, sabe, da abrangência. Bom, você falou como é que cabe diminuir carga tributária no consumo e manter a arrecadação nacional. É isso mesmo. Nós vamos trabalhar exatamente nesses pontos que eu chamo de gorduras trans. 500 bilhões de renúncia. Quanto dessas 500 bilhões de renúncia pode ser eliminado em quanto tempo? Nós acreditamos que pelo menos 350 bilhões dessas renúncias pode ser eliminada em 5 anos. O CECIF acha que é em 10. Segundo, a sonegação, 460 bilhões de sonegação ainda existe no Brasil. Era maior no passado, quando eu fiz a lei do Super Simples, a sonegação era muito maior. Aí, o MEI, Super Simples. Então, é possível, sim, porque será tudo eletrônico. Nós não vamos mais atrás da mercadoria, nós vamos atrás do dinheiro. Esse comércio ilegal, todo esse dinheiro vai para onde? Fica só no bolso ou vai para o banco? Quando qualquer dinheiro entrar no banco, em qualquer banco, qualquer fintech, ele será tomado conhecimento na hora, cadê o tributo desse dinheiro? Bom, deputado, é um assunto muito polêmico, mas a gente vai falar sobre ele ainda já, que nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Hoje eu recebo o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, autor da proposta de reforma tributária. A Previdência continua em votação lá na Câmara. Nós voltamos em 2 minutos com novidades para você. Até lá.